os nossos amigos do outro lado da vida, que aqui sempre vêm para ajudar, relevando as nossas fraquezas, as nossas deficiências, a fim de que possamos crescer ajudando aos que sofrem, aos que se encontram em aflição, aos que precisam de uma palavra de incentivo, de apoio, aos que precisam de uma transfusão de energia salutar, energia vivificante, que alimenta o corpo e fortalece a alma. Então, nesse momento, nós estamos em contato com esses espíritos. E vocês que estão aí na plateia, pensem no que vocês estão sentindo. Mentalizem suas casas, os locais de trabalho, as pessoas que lhes são queridas, aquelas que já desencarnaram e as que ainda se encontram na romagem terrena. Vibremos por ela com amor, mesmo que não sejamos por elas compreendidos. É nesse momento em que o espírita cristão se revela e segue os ditames dos evangelhos. Orai pelos que vos odeiam, orai pelos que vos querem mal, orai pelos que vos perseguem. É nesse instante que nós somos desafiados a orar por todos aqueles que não nos querem bem. Jesus disse até que quando dessemos um banquete, e aqui está o banquete, o ágape espiritual, nós não devíamos convidar aquelas pessoas que podem generosamente retribuir ao convite, mas sim aquelas pessoas que jamais terão condições de nos retribuir o convite. E essas pessoas muitas vezes estão dentro de nossas próprias casas, no local de trabalho, até na rua. Então nós estamos em contato com os bons espíritos. Aqui é a casa dos espíritos. E com as bênçãos dos mentores da nossa instituição, que graças a Deus vai cumprindo os objetivos a que se propõe realizar na nossa sociedade, nós iniciamos o trabalho de hoje com voto de muita paz para os que aqui se encontram ou para os que se encontram em qualquer lugar e estejam em aflição. Que assim seja. Porque atua realmente de tal forma que nos envelhece. E não, aí é que está o grande enigma. Não envelhece apenas o corpo, mas as coisas. Não é isso? As coisas também têm um período de existência saudável. Depois entra em decadência. O corpo físico também. Mas o espírito não. Ele fica incólume ao tempo e espaço que regem ambos o problema no campo fisiológico ou material, como vocês queiram, ou então biológico e material. Então essa pesquisa foi uma pesquisa muito difícil, porque eu não sou físico, né? Eu sou bacharel em direito e antropólogo, quer dizer, um antropólogo que nunca exercitou a profissão. Eu só fiz antropologia para entender melhor
a evolução em nível espírita. Fazer um cotejo entre a evolução e palegenesia, quer dizer, e a reencarnação, e a evolução segundo os cânones da paleantropologia. E foi um debate muito interessante na Faculdade de Brasília, que eu entrevero quase, né, intelectual, e eu mantive sobre uma pessoa muito famosa chamada Darcy Ribeiro. E eu mantive então um diálogo com ele interessante. Ele, né, nihilista por excelência, não acreditava em nada. Então ele me disse assim: olha, meu filho, eu não acredito em nada, eu não tenho crença. Aí eu disse: você tem, não acredita em nada. Não há crença? Ele ficou assim, olhando para mim. É realmente uma capacidade, era, e aí continua sendo. Era um homem inteligentíssimo, muito culto, e muito senhor da matéria que ele ensinava, o que não está acontecendo hoje em dia. Muitas pessoas têm até se queixado, olha, Bernardo, os professores hoje na universidade, nas universidades, estão mesmo uma lástima. É mesmo, não estudam. Talvez porque ganham pouco, uma miséria, né? Quem ganha bem é professor de cursinho, que me disseram. Então, esse trabalho sobre premonição é um trabalho de pesquisa, mas pesquisa exaustiva, não é questão de pegar um livrinho. Tanto que vocês vão ver que a linguagem é acessível a todos. Eu procurei fazer dentro de uma linguagem bem acessível. Comprem, porque vale a pena. Não existe na bibliografia espírita um trabalho desse, nem também fora dos arraiais espíritas. Não existe. Então, toda a bibliografia, ela é francesa, inglesa, alemã e norte-americana. Eu não encontrei um livro em português que falasse em premonição, a não ser de uma pesquisadora chamada Adelaide Peter Lessa, mas radicada nos Estados Unidos. Ela é filha de brasileiro com americano, e ela escreveu um livro que foi uma tese na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, em Nova York, uma tese sobre premonição. Essa tese, ela teve uma repercussão tão grande que a Universidade de Stanford, que é uma universidade assim elitista, né, como a de Princeton, como de Harvard, como de Cambridge, né? Então, essa Cambridge na Inglaterra, onde, por sinal, o nosso presidente foi chamado de César, não é? Finíssima ironia. Mas, não é isso? Foi chamado de César. Ah, velho, César, não é? Esses ingleses são inteligentes. E são, né, fizeram uma caricaturazinha, uma charge disso. Resultado, essas pesquisas levaram a fazer esse livro aqui. Agora, eu procurei botar dentro de uma linguagem entendível, não técnica, né? Porque quando a gente fala em tempo e espaço, é mecânica quântica, isso, e aí lá vai, a gente tem, né? É uma coisa muito complexa, né? Falar em antimatéria, matéria, tempo, espaço, né? As teses de Einstein sobre a curvatura do universo, o que determina a complexidade do tempo, esse tempo e espaço. Olha, é uma barafunda, viu? Vou te contar, é difícil. E eu entreguei esse livro para prefaciar ao meu amigo, meu irmão, intelectual espírita, chamado Djalma Argolo. O prefácio é dele, está aqui. Ele vai estar conosco até no seminário. Eu vou fazer um debate com ele, eu e ele, sobre essas questões de Bíblia, né? Novo Testamento, aliás, impropriamente chamado de Novo Testamento, que Jesus não fez nenhum pacto com a humanidade, e a doutrina dos Espíritos. Ele vai estar lá no dia 24 e 25, principalmente no encerramento, que nós vamos fazer uma mesa redonda, um pinga-fogo, e vocês podem tirar as dúvidas, né? Dentro de nossas possibilidades, nós vamos responder as perguntas formuladas. Então, esse trabalho foi um trabalho de muita pesquisa, desde o tempo dos profetas até
hoje, até porque ele foi terminado em 1998, então é bem recente o trabalho de pesquisa. Eu venho desde Nostradamus, né? Venho com os nabis, né, que eram os profetas escriturísticos, a Idade Média. Foi uma cronologia, né? Foi um trabalho cronológico. Não peguei profetas anteriores ao Velho Testamento, porque existiram, mas as pesquisas em torno desses profetas são muito vagas, nebulosas, são muito assim, não são muito fidedignas. Então eu peguei desde os nabis, que eram profetas profissionais, né? Não eram aqueles profetas que vocês conhecem, Isaías, Samuel, né? Eliseu, tal. Eram profetas profissionais que viviam na corte, né? Ou viviam entre os mandatários hebreus e que eram consultados quando havia guerra, né? na iminência de uma guerra, de uma estiagem, né? Da lavoura. Eles eram consultados também como problema de doenças, epidemias. Eles que faziam todo esse trabalho de consulta, né? Eles consultavam, mais tarde foram chamados de augúrios na Grécia e em Roma, né? Eles usavam vários artifícios. Eram mais ou menos, eu cataloguei uma base de mais de 80 artifícios usados pelos augúrios ou pelos profetas para determinar o futuro. Porque o homem sempre quis saber do seu futuro, né? E aparece então o charlatão, aquele que sabe tudo. Olha, eu fui ali, ele me disse a vida toda, né? Mas disse tudo direitinho. Eles dizem o passado, porque a própria pessoa, ele tem uma técnica, né, muito interessante, muito sutil. Ele vai provocando uma catarse na pessoa e ela vai expelindo aquilo e no final ela pensa que ele que disse. Mas foi ela, a consulente ou o consulente, que disse. E aí cobra um dinheirão. Quanto ao futuro, é imprevisível. Por quê? Porque ninguém, até hoje, não houve um sensitivo que em estado de vigília dissesse, olha, isso vai acontecer. O que existe em estado de vigília é o pressentimento. Que a gente tem que fazer, né? Vocês vão ver aqui, se vocês quiserem comprar, tem poucos exemplares. A diferença que eu faço é vários tipos de premonição, inclusive premonição pessoal, autopremonição, em vários níveis. Autopremonição em doença, acidente, entendeu? Doença com morte, acidente parcial, com perda de algum membro. Então a pessoa é chamada de autopremonição. Então não há ninguém que possa premunir. Eu usei premonição, mas o termo correto é premonição. Vem do verbo premunir. Mas como já estava o vocábulo consagrado, e eu fui botar até, e o pessoal da federação emendou, digo, olha, deixa falar, né? Vem do verbo premunir. Então não há premonição em estado de vigília, é raríssima, não há não, quase não existe, praticamente não existe. A premonição se dá em estado de sono, é uma característica da premonição. Quem estudou isso mais exaustivamente foram 2 grandes pesquisadores. O primeiro foi Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. E o outro foi J.B. Heine, Joseph Bank Heine, sua esposa Louise, e William McDougall, da Universidade de Harvard, que estudaram a premonição. E antes, esses 3 gigantes da parapsicologia, né, contemporânea, americanos, aliás, McDougall era inglês, eles achavam que tudo se devia ao inconsciente do sensitivo. Eles chamavam de abnormal. Então tudo se devia
ao inconsciente, que chamam também de subconsciente. Querem fazer uma divisão entre subconsciente e inconsciente, mas se perdem, numa fraseologia despropositada. Vocês viram no Fantástico um caso de poltergeist, tipo poltergeist, uma psicocinesia recorrente, espontânea, como chama tecnicamente, chama psicocinesia recorrente espontânea, e disseram que era do subconsciente de um meninozinho, coitadinho, desse tamanho. Ele pode ter sido o epicentro, chama de epicentro, que não é só terremoto, tem epicentro, ou seja, alto epicentro. Então, ele não poderia, de maneira nenhuma, mesmo numa projeção psíquica, mesmo no trabalho chamado teleplástico, ele não podia escrever aquela frase que estava na parede. Você se lembra disso? Assim, ninguém me vence, né? Não foi isso? Mais ou menos isso? Pois, em nenhum caso, pesquisado por Heine, que é o pai da parapsicologia no mundo ocidental, por Tenaref, Leonid Tenaref, que é o pai da parapsicologia no leste europeu, inclusive na Rússia, Romênia, Polônia, Tchecoslováquia e até a Iugoslávia, nenhum dos grandes mestres da parapsicologia admitiu que num processo subconsciente ou inconsciente, o sensitivo pudesse materializar o pensamento em frases, em locuções, é assim que eles chamam. Isso só podia ser feito, foi aí que recorreram a Kardec. Vejam só, muita gente não sabe disso. Isso só pode ser feito em escrita direta. Como aconteceu lá com Nabucodonosor, apareceu um dedo, escreveu no mármore, como se o plano espiritual superior preocupado com o andamento da política de Nabucodonosor, lá na Mesopotâmia, antes de Jesus. Ali foi escrita direta, com materialização. Porque pode ser escrito direto com materialização, parcial, no caso a mão, pode ser escrita direta sem materialização. Foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Se me chamasse para explicar, eu explicava isso. Eu acho que ia satisfazer todo mundo, né? Porque eu ia mostrar que os grandes pesquisadores americanos, russos, ingleses, como Soal, por exemplo, Samuel Soal, um dos maiores pesquisadores no campo da pré-cognição ou premonição, e das manifestações psicocinéticas, de sensitivos, ele ia explicar, nós íamos explicar tudo direitinho. Mas a explicação que deram qual foi? Nenhuma, é o subconsciente, é o demônio, e aí por diante. Claro, o menino é o percipiente. E tem uma coisa, os maiores médios no campo da psicocinesia recorrente espontânea, chamada vulgarmente de poltergeist, nome atribuído pelos alemães, são de crianças, meninas. No livro chamado Animismo e Espiritismo, de Alexandre Aksakov, um russo, que foi à época conselheiro do czar Nicolau II, que foi morto com toda a sua família, ele era também um grande pesquisador, Aksakov, e ele, investigando na Rússia e países do leste europeu, descobriu médiuns espetaculares. Ele descobriu um com 4 semanas de nascida, era uma menina. A menina no colo da mãe, o lápis saía da estante, vinha, se colocava entre os dedinhos da menina. Colocava uma espécie de prancheta com papel e ela escrevia. Era uma menina russa, escrevendo em francês, em inglês. 4 semanas. Mas isso é mentira. Não é não, testemunhas idôneas. Então o que é isso? É o subconsciente? Não é? Então a gente precisa definir isso aí fora. Porque as pessoas pensam que nós somos ignorantes, que somos... Espiritismo é coisa de imbecil, é coisa de gentinha, como uma vez disseram a mim.
Quer dizer, é uma coisa desprezível, não é? Não, é ciência pura. Eu posso citar aqui mais de 40 grandes pesquisadores, a maioria ganhou o prêmio Nobel de Física, de Química, Matemática, e aí por diante. Então a gente tem que revelar isso. Eu sei que às vezes fica meio sofisticado, as pessoas vêm aqui para encontrar um discurso maravilhoso, que a alma é um refrigério da alma, mas nós precisamos dizer por que estamos aqui. E nós estamos aqui por isso, porque já temos provado a existência do Espírito, senão eu não estaria aqui. Nós temos já provada a existência do Espírito, a reencarnação e a comunicabilidade entre os dois planos da vida. Senão nós estaríamos fazendo o que aqui? Se tudo isso é uma palhaçada, não é verdade? Esse pessoal todo aí, esse pessoal todo aí estava fingindo, vocês também, não é? E aí por diante. Quer dizer, nós estamos fazendo papel de besta aqui, ou então de sabido, querendo enganar vocês, não é? Mas nós usamos com toda a lisura. O que é que nós lucramos em pregar o Espiritismo? Materialmente nada. Muito pelo contrário, nós até recebemos insultos. Eu outro dia disse aqui aos médiuns, às vezes são essa questão de temporadas, né? Há certos momentos houve certos momentos ao longo de minha vida como espírito, em que eu recebia telefonemas ameaçadores. Me ameaçavam, porque eu sempre fui combatido e combatível. Eu sempre combati e fui combatido. Eu tive 2 anos e 7 meses num programa na Rádio Clube, que foi modéstia inclusa, né? Foi um sucesso. Agora, eu incomodava todo mundo. Eu botava um pastor protestante para falar no ar, para ele contestar tudo que eu estava dizendo, e eu deixava. Vocês estão de parceria com os demônios. Eu deixava ele falar. Depois eu pegava e dizia: vem cá, ouvinte, vocês acham que Deus ia criar demônios para nos atormentar? De sã consciência, para que demônios? Nós já resolvemos essa questão há muito tempo, não é? Mais perverso do que o homem, só o homem. Eu estou fazendo a pesquisa sobre a morte e eu encontrei um caso que eu fiquei, eu gelei. Tinha uma mulher no campo de concentração alemão que, quando as jovens judias engravidavam, que engravidavam às vezes dos próprios soldados, eram estupradas. Sabe o que elas faziam? Essa mulher fazia com a equipe, uma sinistra equipe. No momento de parir, ela amarrava as pernas da mulher. Dores lancinantes, morria. Isso é perversidade feita pelo homem. Precisa demônio? Precisa? Esquartejar as pessoas, como fizeram até com Tiradentes. Esquartejaram, pedaço a pedaço, para pendurar em várias, para ameaçar o povo. O homem sempre foi dado à violência, à estupidez. Eu tenho uma fotografia também de um campo de concentração. Tem um monte imenso, não sei quantos metros, cadáveres empilhados de judeus. E os soldados se preparando para tocar fogo como se fosse uma porcaria qualquer. Então onde estão os demônios? Aqui mesmo, somos nós. Que Deus, o anjo caído, que maluquice. Esse Deus é idiota, imbecil, para criar um anjo, depois ele vira o demônio, competindo com o próprio Deus.
São coisas assim que, olha, não entram na minha cabeça não, sabe? É tão infantil, tão idiota, tão debilóide, que não consegue entrar na cabeça de pessoas sensatas. Esse Deus, quer dizer, ele inverte a coisa, né? A chamada involução. Ele cria o anjo, que é um ser perfeito, depois o anjo caiu, não sei de onde, e virou demônio. Mas isso é conto da carochinha e gasta milhões, ocupa espaço na televisão para falar dessas bobagens e todo mundo aceita. A gente vai lá com uma palestra assim, uma conversa racional, lógica, ninguém aceita, não. Infelizmente nós brasileiros temos que reconhecer, nós gostamos que nos enganem, politicamente, em nível de religião, tudo. Nós somos fragorosamente enganados o tempo inteiro. Parece uma coisa atávica, mórbida. E o pior é que o povo gosta de ser enganado. Eu sei que eu não falo, né, as religiões não têm culpa. A culpa é do próprio povo. Por que vai para um lugar desse? Porque quer enriquecer. Eu vejo depoimento. Ah, pastor, eu não tinha nada, eu não tinha um carro, hoje eu tenho um carro, casa de praia, depois que eu conheci o Senhor Jesus. Pronto. Brasileiro que gosta de tudo no mole, aí entope esses lugares. Aí quando acabar alguém aqui, cai no desplante. A Bernardo está falando contra, não estou falando contra a religião, estou falando do caráter do brasileiro. Juca Chaves, ele disse uma coisa que eu tremi nas bases. Eu fui assistir ao show de Juca Chaves, é um homem inteligente, não tem dúvida. E ele disse assim, olha, a plateia ficou em silêncio, foi um silêncio, porque sempre tem um burburinhozinho, né? Ficou aquele silêncio assim, total, quando disse assim, o brasileiro é um canalha. Eu gelei. Eu olhei assim, por que ele chegou àquela conclusão? Será que é mesmo? Me responda. É para se parar, para pensar, porque ele deve ter tido as suas razões. Eu sei que uma expressão dessa choca profundamente. Pode até a pessoa se revoltar, que ele generalizou, né, também esse aspecto. Né? Então é preciso que nós divulguemos a doutrina espírita, assim como nós fazemos aqui, sem medo. Medo de quê? De desagradar a quem vem aqui. Eu estou pouco me lixando. Eu não estou nem aí, nem estou chegando. Eu não vou fazer aqui discurso segundo a vontade das pessoas que vêm aqui, nada disso. Eu falo de espiritismo. Ela não vai ficar contando histórias mirabolantes de romance mediúnico aí, não. Aquilo ali é fantasia, é ficção. Nada, aqui nem é literatura, porque dizem que aqueles relatos são verdadeiros. E a rigor, e todo crítico literário sabe disso, né? Desde Carlos Chiacchio, desde outros, como meu pai também foi crítico literário da tarde muitos anos, né? Aprendi muito com ele, aprendi literatura com ele, o mecanismo até do verso, da rima rica, do decassílabo do alexandrino, de versos petrarquianos ou provençais. Eu aprendi muito com meu pai. E analisando essas obras, tem lá que aqui, não é, os relatos aqui são verdadeiros, autênticos. Bom, se são verdadeiros, não são mais literatura. Embora se diga erradamente, literatura médica não existe. Literatura só se pode aplicar à ficção. Por isso que nosso grande escritor ainda não abiscoitou o prêmio Nobel, que arrigou as obras desse ilustre baiano não são, a rigor, ficção ou ficcionais.
É esse o purismo que os críticos literários europeus preservam e que aqui no Brasil, a título de uma evolução caduca, já não existe mais. Então vem um Victor Hugo, aí vai psicografar. Os fatos são verdadeiros. Ora, Victor Hugo foi o mestre da ficção. A criatividade de Victor Hugo era fantástica. Ei, ô menina, chama ela aí. Está silêncio. Você em estado de vigia não está entendendo, quanto mais assim. Então o Victor Hugo vai se submeter a uma trama já feita? Não pode. Aí fica difícil. Ele é ficcionista. A criatividade de Victor Hugo é realmente de gênio, é fantástica. Não é isso? Aí ele vai se subordinar a coisa põe, quer dizer, ele não. Uma personagem, ele não pode interferir no roteiro, no entrecho, na trama. Tá vendo? Aí é a questão. Então, nosso trabalho aqui é baseado na pesquisa. E pesquisa séria. Se vocês adquirirem um livro, vocês vão ver aqui toda a bibliografia. Eu tive que proceder a um trabalho de tradução de obras em inglês, francês, alemão, para poder fazer o livro. É um livro de pesquisa. Aqui não é livro de ficção. Eu não estou inventando nada aqui. Claro que eu ponho aqui minha opinião também. É uma obra, né, opinativa, mas com base na pesquisa. Eu sempre lego assim as pessoas, como o perispírito, um trabalho sobre perispírito, sobre magnetismo. Foi um trabalho de pesquisas exaustivas sobre magnetismo. Desde 1828, com Justino Kerner, até os biofótons. São os estudos avançadíssimos no campo do magnetismo, dos biofótons e da criogênese, ou da biogênese. São trabalhos hoje feitos em universidades famosas fora do Brasil, que aqui no Brasil vocês não encontram universidade nenhuma pesquisando o magnetismo. Ninguém. Isso não tem importância. A bioenergia também não. Ectoplasma, nem pensar. E aí surgem disciplinas científicas, como a psicotrônica, que surgiu na Polônia, Checoslováquia, Romênia, para estudar o quê? Dar continuidade aos trabalhos ligados à telepatia, à transmissão e recepção de pensamentos. Então, isso hoje, 1999, isso está acontecendo na Europa, nas universidades. Aqui não, eu que vá com um livro desse, ou uma conversa dessa aqui para a universidade, me enxotam. Me chamam de místico até. Aí é que está. Então o brasileiro é completamente despreparado para entender a doutrina espírita. E é por isso que nós promovemos esses seminários, esses encontros, esses livros que nós oferecemos a vocês. Não é para angariar fundos, não, porque eu não ganho nada, mas é para mostrar que nós espíritas, estudiosos, nós nos preocupamos com o destino do espiritismo no Brasil, que infelizmente ainda não é aceito como ciência, como filosofia e com as suas naturais consequências éticas. Então esse esforço que poucos espíritas na verdade fazem, tanto aqui na Bahia como em outros estados, para fazer com que a nossa doutrina não caia na vulgaridade ou no caminho pelas estradas do misticismo. É aí que está o grande problema que nós estamos enfrentando na atualidade. Porque no Brasil tudo evolui, não é isso?
para pior. Não é? Outro dia eu disse aqui para o pessoal, me diga uma coisa. Noel Rosa, vocês conhecem a obra de Noel Rosa? Conhece? Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran, Lamartine Babo, Pixinguinha. Olha, eles escreveram verdadeiros poemas, foram notáveis. Agora, de Pixinguinha, de Lupicínio Rodrigues, Haroldo Barbosa, de Noel Rosa ao Tchan quanto progresso, não é? Não existe mais música popular brasileira. Existe um mundo de bobagens. Coloca uma linha melódica, é a mesma, e apelando para o erotismo, a licenciosidade. É isso. É esse o estado da música popular brasileira. E a literatura? Onde estão Olavo Bilac, Alfonso de Guimarães, Alceu Vamosi, Medeiros e Albuquerque? Onde estão? Cruz e Souza, poeta notável de Santa Catarina, escuro, mas sem complexo, gênio. Onde estão? Luiz Mirá, onde está? Onde estão esses grandes poetas da Pastelaria Pascoal, que Paula Ney tanto canta em prosa e verso, o grande jornalista Paula Ney, contemporâneo de Machado de Assis, e todos esses chamados mosqueteiros literários, se reuniram na Pastelaria Pascoal, depois Pastelaria Triunfo, no Rio de Janeiro, Colombo, no Rio de Janeiro, Triunfo foi aqui. E também se reuniram os literatos na Pastelaria Triunfo, aqui, na Praça da Sé, na Ladeira da Praça, os literatos baianos, os poetas, se reuniam, e ali na Confeitaria Chile. Pois havia no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, a Confeitaria Pascoal, que depois foi Colombo, onde esses homens se reuniam. Dali versos maravilhosos. E onde estão agora os poetas brasileiros? Os romancistas, um Machado de Assis, o próprio José de Alencar, um Guimarães Rosa. Onde estão esses literatos, esses homens que pensavam genialmente? Houve evolução no Brasil no campo da literatura, da arte e a política. E a política? Um JJ Seabra, por exemplo, um Mangabeira, tantos grandes políticos. Hoje a política está entregue a quem? À corrupção, aos corruptos, aos oportunistas, aos vendedores de votos, seu próprio voto, vendendo, porque quando um deputado desse vende o voto, ele está vendendo o povo. O Congresso virou mercado. E aí as pessoas dizem assim, meu voto vale tanto. Aí para provar isso, vale tanto. Eu estou dizendo que os jornais denunciaram. Então é esse o estado em que o espiritismo se encontra. Querem também deturpá-lo, corrompê-lo? Eu sei que nossa conversa hoje é forte, foi muito forte, mas é assim que deve ser. Os focos obsessivos estão aí, por essa degenerescência toda, por essa corrupção. Pensam que obsessão só é uma coisa individual. Ele me fez uma coisa na vida passada, aí eu venho, vou fazer a ele, aí eu desencarno, ele desencarna, ele aí me assedia. Não é isso não, minha gente. Existem focos obsessivos no meio da política, nos meios econômicos, religiosos, e aí por diante. Veja que a obsessão é uma coisa restrita, não é?
Muito pelo contrário, é um leque de possibilidades obsessivas. Impressionante a coisa. Então é preciso que nós divulguemos a doutrina espírita como ciência, como filosofia, como ética. Se vocês pegarem, por exemplo, o Livro dos Espíritos e o pensamento de Kardec na Revue Spirit, são 12 volumes, vocês vão ver que ele teve como base, como sustentáculo das suas ideias, todo o pensamento da Hélade clássica. A gente sente ali Aristóteles reformado. É Aristóteles? Embora Aristóteles tenha dado uma guinadazinha, né? E foi aproveitado pela teologia cristã, que não tem nada a ver com Cristo, com Jesus, né? E a gente sente ali Platão, nós sentimos o Dionísio, Hesíodo, aliás, com a sua paideia, a gente sente ali dentro. Aí eu disse uma vez a uma pessoa, olha, para entender a rigor o Livro dos Espíritos, nós temos que mergulhar em todo o patrimônio filosófico, não só da Grécia, 400 anos de Jesus, mas no próprio pensamento de Jesus e de toda a pleia de filósofos até hoje. Até Sartre, por exemplo, embora nihilista, existencialista, mas o pensamento do em si para si de Sartre se confunde com o próprio projeto espírita de renovação do homem. Ele, sem perceber, certamente embevecido com Simone de Beauvoir, né, tomando seu vinho no Café de La Paix, em Paris, né, ou na Praça Vendôme, ele certamente cochilou e pôs lá uma tese defendida pelo Espiritismo, do em si para si. Uma tese sartriana, espírita. Isso é um absurdo, diriam os puristas, os filósofos. Mas onde estão eles para me contestar? Onde estão? Quem sabe? Que lo sabe? Onde estão esses filósofos, esses pensadores, para dizer que um Sartre, como Kierkegaard também, protestante, filósofo protestante, às vezes ele ficava numa situação aflitiva, coitado, em não pretender atribuir ao homem a sua característica ontológica. Ele ficava em palpos de aranha. Às vezes vinha em socorro dele o próprio Sartre. Olha, é uma história belíssima essa do espírito, o degladio do espírito. Que tanto Sócrates, Platão, como o Pirandola, né, como o Vico, todos esses grandes pensadores, Benedetto Croce, que ideias fantásticas de Benedetto Croce. Eu vou ter até num dos meus livros, ele disse uma coisa importantíssima. Ele disse, olha, o espelho d'água que reflete a paisagem faz parte da paisagem. Ele estava falando do próprio homem. Ele estava criando uma figura, uma imagem que representasse o homem dentro da sociedade, porque a sociedade é constituída pelo homem, as culturas são frutos do homem, e o homem se confunde com a própria cultura, com aquilo que ele criou. Esse é o pensamento de Benedetto Croce, e é um pensamento espírita, quer queiram, quer não. Porque o homem não é o produto do meio. O meio é constituído pelo homem. O homem que faz o meio. E aí que está o processo evolutivo baseado na paligenesia ou na reencarnação. Hoje nós podemos ter ideias e valores que mais tarde podem ser transformadas para transformar a sociedade. É esse o pensamento ético-filosófico de Jesus. Não é tornar o homem santo. Não quis fazer, nunca Jesus quis fazer dos seus discípulos e apóstolos santos. Essa é uma denominação humana. Ele não os considerava santos. Não eram santos. Jesus queria transformar o homem para transformar o mundo. E aí eu vou contar uma história para você, pequenininha por cada hora. O sujeito foi encarregado, no seu jornal, ele é jornalista, para escrever uma história sobre os descaminhos da humanidade.
Ele sentou a máquina em casa, pôs o papel, mas quando ele ia escrever, a menina dele, de 4 ou 5 anos, começou a brincar, e aí atrapalhar, e impediu a sua inspiração. Ele aí fez: o que é que eu faço para essa menina ficar quietinha? Aí encontrou um mapa mundi, e aí rasgou o mapa em vários pedaços, deu para a menina colar. Enquanto ela está aí colando, a menina adora ficar colando as coisas, né? Eu faço o meu trabalho. Mas não passaram 5 minutos, a menina veio com o mapa todo pronto. Ele veio: não é possível, minha filha é um gênio. Interrompeu, mas ele ficou tão assombrado pelo feito, né, que ele esqueceu até de recriminar a menina. Ele: mas menina, o que aconteceu? Por que você terminou tão rápido assim de colar o mapa? Ah, papai, é que eu virando, encontrei atrás do mapa a figura de um homem. Eu consertei o homem, aí consertei o mundo. Aí acabou.